Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me agora para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e dar-lhe-á tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que seu filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino, dividido contra si mesmo, será assolado, e a casa, dividida contra si mesma, cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vós? Serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele,
e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul levantar-se-á no juízo com os homens desta geração e os condenará. Porque até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive levantar-se-ão no dia do juízo com esta geração e condená-la-ão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam, e não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos mandar-lhes-ei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Lucas, capítulo 11. A oração que Jesus ensina aqui aos seus discípulos, forma abreviada da que lhes é dada em Mateus 6, de 9 a 13, refere-se também à fase em que eles agora entravam, antes de receberem o dom do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus orava como homem dependente sobre a terra. Não tendo ainda sido levado ao céu, não recebera ainda a promessa do Pai, para derramar sobre os seus discípulos. Mas estes, entretanto, estavam em relação com Deus como seu Pai. A glória do seu nome e a vinda do seu reino deviam constituir a sua preocupação máxima. Eles dependiam do Senhor para o seu pão cotidiano e careciam de perdão e de serem guardados da tentação. O tema da oração era o desejo de um reto coração perante Deus, as necessidades do corpo entregues aos cuidados de seu Pai no céu, a graça de que os discípulos tinham necessidade para o seu aperfeiçoamento, depois de terem pecado, e para que a carne se não manifestasse, enfim, que fossem guardados do mal. Em seguida, versos 5 a 13, o Senhor insiste na necessidade dos caminhos dos discípulos perseverarem em oração e que as suas súplicas não fossem as de um coração indiferente ao resultado. O Senhor assegura-lhes que as suas orações não ficariam sem efeito. Também o Pai Celeste daria o seu Santo Espírito àqueles que lhe pedissem. Eles são assim colocados nas próprias relações de Jesus na terra com Deus. Escutar a Deus e dirigir-se a Ele como a um pai é o todo da vida cristã prática. Depois disso, as duas grandes armas do testemunho são postas em relevo, e são a expulsão dos demônios e a autoridade da palavra.
Cristo tinha manifestado o poder que expulsava os espíritos malignos, mas atribuíram esse poder ao príncipe dos demônios. No entanto, Cristo tinha amarrado o homem forte e pilhado os seus bens. Ora, se o poder de Cristo estava ali, na pessoa de Cristo, o reino de Deus tinha realmente chegado. E neste caso, Deus tinha vindo livrar o homem. Cada coisa se colocava agora no seu verdadeiro lugar, ou de um lado ou do outro. Tudo era ou do demônio ou de Deus. Além disso, ainda que o espírito imundo tivesse saído da casa, se Deus lá não estava, o espírito que tinha saído voltaria e traria consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem seria pior do que o primeiro. Verso 26. Essa manifestação do poder do reino cumpria-se nesse momento. Mas não eram só os milagres que se cumpriam. O Senhor tinha anunciado a palavra, e uma mulher, sensível à alegria que devia sentir toda mãe de ter um filho como Jesus, declara em alta voz essa felicidade de ter um tal parentesco, segundo a carne, com ele. Mas o Senhor, tal como tinha feito na casa de Maria, capítulo 10, declara, por seu lado, que essa bênção é para todos aqueles que escutam e observam a sua palavra. E diz: antes, bem-aventurados são aqueles que escutam a palavra de Deus e aguardam. Os habitantes de Nínive tinham escutado Jonas. A rainha de Sabá tinha escutado Salomão, sem que qualquer milagre tivesse acompanhado seus testemunhos. E ali estava quem era maior do que Jonas e do que Salomão. Duas coisas estão aqui bem patentes aos nossos olhos nas relações de Jesus com Israel. O testemunho plena e claramente prestado à verdade, verso 33, e os motivos que governavam aqueles que o ouviam. Se a verdadeira luz brilhava no coração do homem, não haveria ali trevas nenhumas. Se a verdade plena é apresentada segundo a sabedoria do próprio Deus, e se acha repelida, é porque o coração a rejeita. O olho era mau. As noções e os motivos de um coração afastado de Deus não fazem senão obscurecê-lo. Mas um coração que não tem senão um alvo, que é Deus e a sua glória, será pleno de luz, porque a luz não se mostra somente, mas ilumina tudo o que a rodeia. Se a luz de Deus brilha numa alma, essa alma estará cheia da luz divina e nela não haverá trevas nenhumas. Versos 34 a 36. Nos versos 37 a 52, Jesus convida para a casa de um fariseu. Jesus, convidado para a casa de um fariseu, julga o estado da nação e a hipocrisia da sua pretendida justiça, pondo o dedo nos exteriores branqueados e sobre a cobiça e o egoísmo interiores, sobre o fato de tornarem a lei de Deus pesada para os outros, enquanto eles próprios a não cumpriam. O Senhor anuncia a missão dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento, cuja rejeição excederia os limites da iniquidade de Israel e colocaria em prova final aqueles que hipocritamente edificavam os túmulos dos profetas que os seus pais tinham morto. Então todo sangue, a propósito do qual Deus tinha sido sumamente paciente, enviando testemunhos para esclarecer o povo, todo sangue que tinha sido vertido por causa desses testemunhos será, enfim, reclamado do povo rebelde. As palavras do Senhor não fazem senão excitar a malícia dos fariseus, que diligenciam apanhá-lo em falta nos seus discursos. Não podiam entendê-lo,
porque em lugar do Messias que esperavam, guerreiro, feroz, dominador, cumprindo as promessas tal como eles o imaginavam, encontramos apenas a palavra do testemunho, o Verbo de Deus posto em evidência. Depois, o julgamento de uma nação que tinha rejeitado a palavra e o próprio Messias, e que até mesmo rejeita o que em seguida a graça lhes envia para os reconduzir ao Pai. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.